O assunto hoje é palpitante. Chega a ser até um pouco polêmico. Eu vou falar um pouco com vocês, junto com o pastor José Valandro, sobre a realidade do cristianismo hoje, tá bem? A realidade do cristianismo hoje, principalmente a realidade de apostasia. Eu vou anunciar aqui um achado arqueológico recente de Israel, de Tel Motsar, e como esse achado arqueológico, muito recente, ele descortinou para mim um contexto bíblico que eu não teria imaginado antes desse achado. Eu tinha uma ideia, mas não tão séria, de como seria a apostasia no tempo de Israel. Então o que eu vou fazer na conversa com ele no bate-papo? Eu vou pegar esse contexto arqueológico para ilustrar a Bíblia Sagrada, quando a Bíblia fala que o povo de Israel se rendeu a outros deuses. E a partir disso, extrair para a gente aqui hoje algumas vivências, algumas formas de verificar o caminhar do povo de Deus. Eu vou revelar aqui nessa noite, sem nenhum sensacionalismo, não é programa de audiência barata, é uma descoberta que eu fiz estudando a Bíblia de 3 meses para cá. Então alguma coisa que eu vou falar é nova para mim também. É nova para mim. Até um tempo atrás, quando eu comecei a estudar arqueologia em 1998, eu pensava na arqueologia naquela forma apologética, comprovar a historicidade da Bíblia. Ponto. Depois eu tive um desdobramento. Eu descobri que a arqueologia não tem só esse papel de comprovar as historicidades da Bíblia. Ela também pode me ajudar a dar um contexto hermenêutico da Bíblia. Ontem eu tive uma live com irmãos da Igreja Presbiteriana aí do Rio de Janeiro. De várias... Se quiser, você não era pode só tirar, do Rio. desativar os comentários um pouco, Rodrigo. O pessoal está pedindo aí. Desativar comentários. Pronto, muito Isso, bem. pronto. Então, Josué, no início a arqueologia só tinha esse papel de confirmar a historicidade da Bíblia, depois eu vi que a arqueologia tinha um papel hermenêutico, tanto é que ontem eu tive uma live, não foi live, foi através de um aplicativo do Zoom, com irmãos presbiterianos só sobre a arqueologia e a hermenêutica, mostrando um texto da Bíblia, como é que a luz da arqueologia tem outro significado. Depois eu descobri um terceiro papel da arqueologia, evangelismo. Levar pessoas aos pés de Jesus usando a arqueologia para mostrar a viabilidade. E agora eu descobri um quarto papel da arqueologia. Ela pode, através do passado, me dar uma lição para o futuro, para o presente. E o futuro, mesmo sem criar anacronismo. Sem criar anacronismo. Então vamos dar um estudo de caso disso que eu descobri. Eu já li na Bíblia, você também, muita gente que está conosco nesse momento, várias passagens que falam da apostasia do povo de Israel no passado. E nós temos vários textos que falam disso. Aí não é novidade, nem precisaria de uma live para isso. Mas esse achado de Tel Motsar, recente, que é o que eu vou mencionar aqui, ele me descortinou as características dessa apostasia de tal maneira que através do Apocalipse eu vi que é o tipo de apostasia para o qual eu tenho que estar preparado hoje. No decorrer da descrição aqui do sítio, do nosso bate-papo, eu vou revelar que tipo de apostasia é esse, tá bom? Vou guardar agora. Que tipo de apostasia é esse novo que eu descobri? Bom, Meu Deus. O que é Tel Motsar? Tel Motsar é uma região agrícola que já existia ali em Judá, mesmo antes dos hebreus irem para o Egito, na época de Abraão, na época que Abraão estava peregrinando por Canaã, já havia ali uma grande plantação. E pelo que a gente descobriu da época do bronze, alguns pedaços de deuses de pedra que foram encontrados ali, havia já desde a época de Abraão cultos de fertilidade ali. Para quem não sabe, cultos da fertilidade eram os cultos mais pagãos e mais regrados à bebida, sexo e dançarina e prostituição e promiscuidade. Era muito a adoração da deusa da terra, porque era a deusa da agricultura. Sim. Então a família de Baal tem todo um território formidável ali. Porém, o que chamou atenção é o seguinte, que foi descoberto. Mais ou menos no ano 800, entre 900 e 800, antes de Cristo, estou falando na época de Roboão, um pouco depois de Salomão, ali foi construído um templo pagão. E esse templo foi descoberto em 2012 numa arqueologia de resgate. O que é arqueologia de resgate? Você já foi a Israel, você sabe do que eu estou falando. O Brasil é um país novo. Mesmo sendo um país novo, uma vez lá em Salvador, eles estavam fazendo uma obra no Pelourinho e acharam uma coisa antiga aí. No Rio de Janeiro acontece. É verdade. Em Israel, você encontra coisas de 2000 anos. Então, se o governo está fazendo uma estrada, como estava fazendo ali em Tel Motsar,
Os arqueólogos, quando sabem que tem uma coisa importante, ele corre no governo a preço de a velocidade de bala e pedem um tempo para fazer uma arqueologia de resgate. O governo suspende as obras, o arqueólogo vai lá, faz uma análise, tudo direitinho e tudo, resgata tudo que ele puder, tira toda a fotografia, porque depois o governo vai meter concreto em cima, vai meter asfalto em cima e that's it. Só que, em alguns bons casos, o governo acaba verificando a importância do sítio arqueológico e muda o trajeto da construção. No caso de Tel Motsar, o que era uma arqueologia de resgate em 2013, hoje ela é permanente, porque o governo fez um viaduto. Então hoje a estrada passa por cima do sítio arqueológico, preservando o sítio arqueológico. Que respeito, hein? Que respeito. História, né? Você que conhece Jerusalém, a primeira vez que eu fui para lá em 98, ali na porta de Jaffa, ali era tudo uma rodovia. Depois começaram a construir aquela estrada ali, até para fazer a passagem. E o que acontece? Descobriram muralhas da cidade ali. Então eles fizeram uma ponte, se você olhar ali da porta de Jaffa, tem um buraco e você tem o sítio arqueológico preservado. Agora, qual que é a importância desse templo de Tel Motsar? O que ele nos revelou? Ele voltou a ser escavado agora, no ano passado. Nesse momento era para estar tendo uma escavação lá, mas devido ao Covid foi suspensa. Sim. Então o que eu vou falar aqui é um pouco embrionário, a gente precisa de mais dados. Mas o que a gente já tem de concreto? Foi um templo pagão que foi construído mais ou menos na época de Roboão, ali 950 a.C., perto de 900 a.C. E esse templo pagão perdurou até a época da conquista babilônica de Jerusalém. Agora veja que detalhe, esse templo muito pagão, tempo, 300 anos praticamente. 300 e poucos anos. 300 e poucos anos. E com mais um detalhe, esse templo ficava a 7 quilômetros do templo de Jerusalém. 7 quilômetros não é nada. 7 quilômetros não é nada. 7 quilômetros dá para ir a pé. Então, enquanto no templo de Jerusalém estavam adorando ao Deus de Israel, no templo de Tel Motsar, o paganismo estava comendo solto. E eles descobriram lá agora alguns buracos onde o pessoal guardava cerâmica quebrada. Que cerâmica era esta? Cerâmica usada em rituais religiosos. Eu não sei qual é o costume da Igreja Batista, mas nós adventistas temos um costume que não é necessariamente bíblico, é apenas uma simbologia do respeito. Quando sobra um pãozinho de Santa Ceia, nós costumamos enterrar o pãozinho da Santa Ceia e o vinho jogar na terra. Mas não é nada bíblico, não é uma doutrina, é um costume, uma forma de respeitar. Não vamos dar para o cachorro o pãozinho de Santa Ceia, que foi consagrado. Não vamos dar pro... É uma forma que nós temos. E essa forma ela é inspirada no modo como alguns grupos têm de guardar coisas religiosas. Por exemplo, o judeu, quando a Torá vai ficando velha, ele não rasga, ele queima. Né? Ele queima para virar cinzas. Então, é só uma questão de costume, não é nada doutrinário. Ninguém precisa ficar assustado com isso. No passado, eles também tinham esse costume com coisas usadas em ritos religiosos. Eles quebravam e enterravam para que não fosse utilizado de novo. Então, nesses buracos, toda a cerâmica que foi encontrada ali é cerâmica usada nos rituais. E encontraram ali ídolos também. Encontraram ídolos. Eles encontraram ídolos de bestas, besta de carga, tipo jumento. Encontraram 2 rostos humanos. Encontraram, parecendo assim, imagina um sinete, daquele sino de campainha pequena assim na mão, só que ele todo de barro, e era um incensário. Encontraram isso até agora, ali. Aí, algumas dúvidas que os arqueólogos tiveram. Primeira dúvida. Mas vem cá, a Bíblia fala que Israel era monoteísta. Mas a arqueologia tem descoberto tantos ídolos no entorno de Jerusalém que, do ponto de vista da arqueologia, muitos estão questionando, será que Israel era mesmo monoteísta? Ou era politeísta? Ou monolátrico? É lógico que quem não acredita na Bíblia já viu isso aí como exemplo para falar que a Bíblia não tinha razão. Mas eu vou dar a minha explicação disso. De fato, eu tenho que admitir para quem está nos assistindo, Josué, que os artefatos encontrados caracterizam mais com um povo politeísta do que um povo monoteísta. Como é que eu justifico a Bíblia falar que Israel era monoteísta? Segunda coisa que chamou a atenção dos arqueólogos. Como é que um templo pagão ficou existindo por 300 e tantos anos nas barbas do templo de Jerusalém, sendo que houve a reforma de Josias e antes dele a reforma de Ezequias, em Judá.
E por que essas reformas que a Bíblia fala que mandou deitar abaixo os ídolos, quebrar os postes ídolos, parece que a reforma não foi tão eficaz assim, porque o templo estava em funcionamento ali. E a última coisa que também intrigou os Será que não arqueólogos... foi Josias que acabou com esse templo, não? Não, porque nós conseguimos pela arqueologia, pelos estratos, e não só pelos estratos, mas pela datação da cerâmica e outras coisas mais, saber exatamente quando ele começou a funcionar e quando terminou de funcionar. Sim. E aí que vem o mistério. Esse templo nunca foi destruído. Ele foi abandonado por volta do 6º século a.C. Na época que Nabucodonosor destruiu Jerusalém, ele não destruiu o templo de Tel Motsar. Olha só. Não destruiu. Agora, o que eu posso responder cada um desses pontos aqui para chegar na nossa questão espiritual? O primeiro ponto, será que a Bíblia errou quando fala que o povo de Israel era monoteísta? Não, porque na verdade a Bíblia fala do ideal de Deus para o seu povo. Mas a própria Bíblia, que descreve a fé de Israel como sendo uma fé monoteísta, descreve, na contrapartida, um povo que vivia seguindo outros deuses. Então o achado arqueológico não desmentiu a Bíblia. Porque a Bíblia... que os avivamentos sempre eles envolviam poste-ídolo ser derrubado e uma série de coisas que exatamente. Você tocou no ponto. Se eu sou membro de uma igreja que é contra o uso de drogas, no nosso corpo, nós aceitamos drogas, mas a cada reavivamento o pastor tem que conclamar que os cooperadores, os diáconos, saiam na igreja tirando da bolsa dos irmãos tudo enquanto é droga. É porque a gente sabe que apesar da fé da igreja ser de um jeito, o comportamento do povo é por outro. Então o achado arqueológico não desmentiu a Bíblia. Segundo, e as reformas de Josias e Ezequias? Eu ainda não tenho como responder se durante 300 e poucos anos o santuário esteve funcionando de maneira ininterrupta. Pode ser que ele teve uma situação de interrupção temporária e depois voltou a funcionar. Por exemplo, na época da pandemia, muitas igrejas estiveram fechadas. Uhum. Quando a pandemia acabar, em Belo Horizonte, pela primeira vez em 3 meses, eu entrei numa igreja sábado e preguei numa igreja adventista. Mas aos pouquinhos, só tinha 50 pessoas, tinham que sentar separado, mas durante um tempo a igreja esteve sem atividade. Então pode ser que o templo de Tel Motsar, durante o período das reformas, esteve sempre sem atividade. Mas, de qualquer maneira, vale a pena a descrição. Ele não foi derrubado. Ele não foi derrubado. Perfeito. Aí que vem o que me chamou mais atenção. Eu posso ler uma passagem bíblica aí? Pode, você está com a Bíblia fácil aí, Josué? Nós você está com a Bíblia bebendo, fácil aí? irmão. Vamos lá. Então eu vou pedir para você ler esse texto para mim, por favor. Fala Leia, por gentileza, 2 Reis 23, 8 e 9. Segundo Reis 23, 8 e 9. Cara, estava aberto na página. Então Deus já, o Espírito já conduzindo. Meu Deus! Então vamos lá. 2 Reis 23, versículo 8 e 9. Isso. Josias trouxe todos os sacerdotes das cidades de Judá, e desde Geba até a Berseba. Profanou os altares onde os sacerdotes haviam queimado incenso. Derrubou os altares idólatras junto às portas, inclusive o altar da entrada da porta de Josué, o governador da cidade, que fica à esquerda da porta da cidade. Embora os sacerdotes dos altares não servissem no altar do Senhor em Jerusalém, comiam pães sem fermento junto com os sacerdotes, seus colegas. Ih, aqui pegou. Pegou? Aqui já está a chave para eu entender o tipo de apostasia. Deixa eu falar primeiro do começo. Diz que ele destruiu os altares desde Beersheba, desde Dan até Beersheba. Em Beersheba tem um altar. Você, com certeza, quando foi a Israel com o grupo, você visitou o Museu de Israel, certo? Sim. Vocês passaram ali das maquetes e depois da maquete vocês visitaram as coleções lá dentro? Perfeito. Quando você entra no lugar das coleções, logo na entrada, assim, escuro, tem um altar de pedra montado, muito bonitinho, de pedra lavrada. Esse altar foi encontrado em Beersheba. E ele é da época da reforma de Josias.
Agora, o que chamou a atenção dos arqueólogos é que esse altar que você viu lá no templo, que foi encontrado em Beersheba, ele foi encontrado embaixo de uma parede assim, desmontado e guardado. Ele não foi destruído com uma pancada, porque se eu encontro uma coisa destruída, eu encontro em pedaços. Não, Perfeito. ele foi desmontado e guardado ali embaixo da parede. Ora, o que a gente deduz? Não precisa nem ser arqueólogo. Se ele só foi desmontado, a ideia é que quando o fiscal passasse, eu remonto de novo. Sabe aquela padaria que quando o fiscal da saúde está passando, eles mandam lavar todo, as meninas colocam todo o toquinho, aquela coisa toda, depois que o fiscal vai embora, volta tudo a mosquitada, aquela coisa toda. Então foi o que eles fizeram. Foi justamente o que eles fizeram ali. Outra coisa que me chamou a atenção, aí fala que ele mandou derrubar, mas a última parte do versículo que me chamou a atenção, os sacerdotes não sacrificavam no altar do Senhor, mas comiam pães ázimos com os colegas no altar pagão. Ora, acreditando que Telo Motsai estava em pleno funcionamento na época de Josias, eu acredito que o que ele está querendo dizer, a Bíblia está querendo dizer, que o sacerdote saía do templo de Jerusalém e vinha aqui para o templo de Telo Motsai e ficava comendo com os colegas dele o quê? Pães ázimos. Pães ázimos, pelo que eu lembro da Bíblia, só tem duas situações. Ou na época da Páscoa, que era o pão sem fermento, ou aqueles dois pães da presença que ficavam dentro do templo, que eram também sem fermento. O pão da proposição. Então, olha que interessante. Eles pegavam o pão do Senhor, feito de acordo com o que Deus mandava, e levavam para comer no altar pagão. Aqui foi a chave para mim. Josué caiu do... lembra as escamas dos olhos de Paulo que caíram? Descortinou para mim. Eu falei, Senhor Jesus, eu até arrepiei quando eu estudei isso aqui na Bíblia. Se eu estou entendendo o que você vai falar agora, é o retrato que a gente vai aplicar para a nossa igreja de hoje. Exatamente. Por quê? Eu descobri que a apostasia de Israel no passado não foi uma rejeição a Javé, eu vou usar o nome Javé, não foi uma rejeição a Javé e a religião de Javé. Foi uma mistura do culto a Javé com o culto pagão. Meu Deus. Perceberam? Eu estou citando aqui Javé, pessoal, mas a gente não sabe corretamente a pronúncia do nome de Deus. Eu podia falar Hashem, como os judeus preferem, né? O nome por reverência. Mas é só para os irmãos entenderem. Eu vou repetir. A apostasia de Israel não consistiu em abandonar, rejeitar o culto ao Deus verdadeiro, mas em misturar o culto do Deus verdadeiro com o dos falsos deuses. Meu Deus. Isso, para mim, caiu porque na nomenclatura que a gente usa, a gente fala muito, tal fulano de tal apostatou. Algumas igrejas falam desviou, né? E quando a gente fala que a pessoa está apostatada ou desviada, a gente entende aquele irmão que foi criado no Evangelho, talvez alguns que estão nos assistindo agora, que foi criado no Evangelho, filho de missionário e tudo mais, mas depois saiu da igreja, foi para o mundo, como dizia antigamente, talvez está até com problema de drogas hoje, está arrependido, e você, como pastor, um dia recebe essa pessoa na sua igreja lá, arrependida, você a chama para voltar para Jesus, ou quem sabe uma mãe que liga, ô pastor Josué, vem cá visitar a minha filha, ela não está mais indo à igreja, mas vem cá bater um papo com ela e você vai lá fazer uma visita e tudo mais. Esse é o desviado clássico, é o apostatado clássico. Ele não vai mais à igreja, ele rejeitou tudo. Ele usa coisas que ele não usava na época de crente. Perfeito. Mas o tipo de apostasia que os profetas estavam falando ali não eram de pessoas que deixaram o caminho. Eles queriam transitar em dois caminhos ao mesmo tempo. Numa primeira imagem, o que você está dizendo é que quando o próprio Deus disse, olha, quando entrarem na Terra Prometida, mata, passa o cerol, limpa geral, não quero homem, não quero mulher, não quero criança, não quero nada dos povos pagãos. Deus já estava sinalizando, vocês não têm estrutura para conviver, vocês vão querer me adorar e receber a cultura que estiver junto com vocês. É por aí? É por aí. E com uma coisa interessante, de legalismo. Porque eu vou dar dois exemplos do que a arqueologia me revelou. A gente encontra muita estatueta de Áshera
a gente encontra estatueta de animais, mas você não encontra nenhuma estatueta de Javé, do Deus verdadeiro. Não há. Para não dizer que não há, encontraram até agora um desenho numa placa de argila, um desenho de 3 figuras, um homem com a mulher e um outro sentado atrás de um trono, e escrito em hebraico assim, para Javé e sua Áshera, para o Senhor e sua Áshera. E alguns pensam que ali seria um desenho de Javé. Mas fora esse detalhe, nós nunca encontramos estatueta de Javé, mas de Áshera encontramos aos montes. Sim. Aí o que eu deduzo? O mandamento diz, não farás para ti imagem de escultura, nem do que é em cima do céu e embaixo da terra. Não, então não vamos fazer imagem de Deus, porque o mandamento proíbe. Mas imagem de Áshera, o mandamento não proíbe. Percebeu? Não aceito comer pão fermentado. Tem que ser sem fermento, porque assim está na lei de Moisés. Só que eu vou comer o pão sem fermento no meio do altar pagão. Aí a gente entra naquela velha questão. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo, não farás para ti imagem de escultura, qualquer semelhança que é em cima no céu, tal. A gente sabe o mandamento. Ou seja, quando eu faço uma imagem de alguma coisa, eu circunscrevo a divindade a algo que eu manipulo. Uhum. Eu pego o objeto e eu levo para a minha empresa, porque eu quero que a minha empresa seja abençoada. Eu pego o objeto e boto do lado do meu computador, porque eu estou fazendo aplicações em bolsa de valores com aquele computador. Eu boto pendurado no meu carro, porque eu quero que ele me guarde na viagem. Ou seja, no fundo, eu que determino onde que a divindade age. Quando o cara vai para o motel, ele não leva a imagem. Exatamente. Porque no motel ele quer seguir a carne dele e a imagem não entra. Deus, fica aí no carro, porque eu estou entrando com a amante lá no motel. O que você está concluindo, querido Gilberto Rodrigo Silva, é que, na verdade, o povo de Israel sentiu a necessidade de ter uma imagem do seu Deus como os outros tinham, e por isso eles começam a fomentar, já que não pode Javé, eu vou fazer outra imagem e vou cultuar, e aí se perderam? Exatamente. Aí entram 2 ou 3 elementos. Em primeiro lugar, o culto a Javé era tremendamente impopular. Porque esquece que nós estamos vivendo no século 21, você no Rio de Janeiro, aqui em São Paulo. Vamos tentar voltar naquele período ali. Poxa, todo mundo tem vários deuses. Só nós que não, que só temos um. Todo mundo pode ver a cara do Deus dele. Só nós que temos que ficar adorando esse Deus pela internet. A gente quer ver qual é a cara do seu Deus. Deixa eu ver, a gente não tem nenhuma para mostrar. E outra, o único Deus solteirão é o nosso. O único Deus solteirão é o nosso. Só que é o seguinte, é uma afronta muito grande nós criarmos uma deusa para o nosso Deus. Isso a gente não pode fazer. Mas vem cá, como é que a gente chama Deus em hebraico? El ou Elohim. Muito bem. Como é que é o nome do Deus ugarítico? El. Ora, então por que eu não posso dizer que Javé e El é o mesmo Deus? E como El, que é o pai de Baal, tinha uma esposa chamada Áshera, por que o nosso Javé também não pode ter uma Áshera? Percebeu? Literalmente, desculpa a linguajar que eu vou usar aqui, mas é só para os irmãos entenderem. A apostasia de Israel consistia em acender uma vela para Deus, outra para o diabo. Sim. E esse tipo de apostasia, para mim, Josué, ele é o pior que tem. Eu vou explicar aos irmãos por quê. Porque quando você acende uma vela para o diabo, você já se definiu. Você já se definiu, você diz a quem você pertence. Eu lamento muito para quem opta pelo diabo, lamento profundamente. Mas se a pessoa optou pelo diabo, ele já disse a quem ele pertence. Agora, aquele que acende uma vela para Deus e outra para o diabo, ele quer jogar em 2 times ao mesmo tempo. Por que Jesus condenou a figueira? Muita gente fala assim, Jesus amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Não. Jesus amaldiçoou a figueira porque ela aparentou dar fruto e não deu. Ela estava cheia de folhas, ela estava carregadinha. Ela aparentava dar fruto e não deu. Então aquela parábola da maldição da figueira, ela deve me fazer pensar. Jesus não amaldiçoou a figueira porque ela não deu fruto. Ele amaldiçoou porque ela aparentou dar e não deu.
por isso que ele amaldiçoou a figueira. Jesus está amaldiçoando aquela pessoa, não é porque ela não está dando fruto, não é porque ela aparenta dar. E aí que está. Tem um livro do Timothy Keller, eu não sei, já falaram comigo que tem esse livro em português, Os Deuses desse Mundo, sobre os deuses. O Timothy Keller é um grande pregador dos Estados Sim, Unidos. Tim Keller, de É, Manhattan. e de Manhattan, e tem um livro dele sobre os deuses. Eu esqueci agora o título. Se alguém conseguir achar, leia esse livro que é muito bom. E quero fazer um sermão inspirado ali. Nós temos deuses atuais que vieram, deuses, e que as pessoas estão cultuando tremendamente. E eu falo aqui sem temor, porque esse aqui não é um problema exclusivo dos adventistas, não, é dos cristãos de um modo geral. Eu estou falando da minha experiência porque eu vejo na minha igreja. Mas eu tenho certeza que você está vendo na sua aí, se tiver algum irmão da Assembleia, presbiteriano, batista, reformado, não interessa, é católico, tem alguns católicos aqui também, vocês vão sentir isso. A pressão que eu tenho, estou falando da minha experiência, mas eu sei que é de outros, de pessoas que querem ser adventistas e não crente ao mesmo tempo, é muito grande. Uhum. São pessoas assim que ele não saiu da igreja, ele não abandonou a igreja, não apostatou, mas ele cria agora um site que é um tipo de adventismo alternativo. Você entendeu? É um tipo de adventismo que você fala, peraí, isso não é crente nunca. É um adventismo alternativo, que quer aceitar coisas que a Bíblia literalmente proibiu. E fala que isso é convenção de igreja, coisa de pastor e tudo mais. E sabe, coisa terrível. Você falou aí da questão da primeira-dama. Nós temos a postura assim. Por questão ética, nós não colocamos política no púlpito. Para deixar cada irmão votar como quiser. Se na igreja tiver dois irmãos lá, um do PSDB, outro do PMDB, e os dois candidataram, o acordo que a igreja faz é o seguinte: durante o período da eleição, nenhum dos dois ocupa o púlpito. Para não falar que está puxando sardinha para um nem para outro. A igreja ela não é a política, mas é a partidária, nesse sentido. Ela não vota pelos membros. Contudo, olha que interessante. Um apresentador da Novo Tempo, uma vez, fez um elogio ao presidente Bolsonaro quando ele ainda era deputado. Ele nem estava sonhando em ser presidente, ele era um deputado apenas, nada mais do que isso. Ninguém acreditava ainda. Ninguém acreditava, não, acho que nem ele tinha anunciado ainda, porque naquela época eu nem sabia quem era Bolsonaro, para ser honesto. E um apresentador da Novo Tempo um dia fez um elogio a ele. Falou assim, olha, esse deputado aí, eu gostei do que ele falou, acho que ele está certo. Rapaz, por causa desse elogio, um grupo assim bem revoltado massacrou até a Novo Tempo está apoiando um presidente genocida, nós não vamos nos calar enquanto os homossexuais estiverem sendo perseguidos pelos religiosos. Quer dizer, olha a linguagem. As pessoas hoje não agem mais por princípio, sim por ideologia. E ideal e ideologia não são sinônimos perfeitos. Eu fiz uma live sobre isso. O problema quando a pessoa age por ideologia e não por fruto do espírito é que ele quer a coisa na base do quebrar o pau. Eu estou percebendo uma coisa aqui. Quando a gente fala da profanação, a gente normalmente lembra de Israel e não de Judá, na nossa cabeça, né? Porque quando dividiu o Reino do Norte e o Reino do Sul, a gente sempre acha que Judá ficou numa atmosfera mais bíblica, mais monoteísta e tal, e Judá se perdeu. Então a gente lembra, por exemplo, de Acabe. Acabe era lá norte. 874, 853 no Reino do Norte, casa com Jezabel. E qual é o grande pecado que ele vai tentar? Ele vai tentar realmente misturar as coisas. Esse culto a Baal, ele levanta poste ídolo, essa coisa toda. E aí eu fico pensando, o que fez o Reino do Norte tomar esse rumo e o que fez o Reino também do Sul, que a gente sempre acha que ele é um pouco mais puritano, um pouco mais preservado, tomar esse rumo também. Os casamentos mistos. Isso. Os casamentos mistos, que era uma proibição antes da entrada. Faz sentido o que eu estou falando? Com certeza, totalmente. O casamento misto, o que é o casamento? É uma aliança. É uma aliança de sangue, que é o sêmen. Um homem se une com a mulher, há um derramamento, né, de um sangue branco, e naquela
copulação, então se estabelece uma aliança, porque o sexo é uma aliança no Os dois se casamento. fazem uma só carne. Se fazem uma só carne. Então, eu queria que você explorasse um pouco mais isso, o quanto o povo de Judá e o povo de Israel, os dois reinos, eles se misturavam e por isso era mais fácil aceitar. Aí eu lembro de Salomão. Salomão, o homem mais sábio da terra. O cara começou com esse negócio de casamento político, mas aí, já que está político, vamos também aproveitar um pouquinho. Uhum. Aí, pô, essa mulher é bonita, pô, ela quer o deusinho dela, pô, deixa ela botar um deusinho dela aí, pô, a mulher é bonita, pô, o sexo com ela é bom. E ele começa a abrir mão. Então, eu começo a ver que as alianças relacionais, e o casamento é a mais incisiva, e talvez hoje não seja mais incisiva, porque as relações hoje, as relações comerciais, hoje naquela época não tinha esse negócio de sociedade anônima, montar uma empresa, todo mundo, registrar em cartório, cota de cada um. Hoje nós temos outras alianças que nos fazem receber a influência pagã e assimilar na igreja. Talvez uma aliança no núcleo da universidade pública, em que todo mundo pensa de uma maneira extremamente antibíblica, anticristã, marxista, e aí o jovem ele faz uma conexão com aquele grupo numa ideologia, como é que agora ele vai falar contra? Como que eram essas alianças, esses casamentos? Você acha que foi isso que ajudou a institucionalizar a idolatria, tanto em Judá quanto em Israel? Foi isso, e você assinou perfeitamente, não é que eu não estou sendo demagogo, a sua análise está corretíssima, pelo menos do meu ponto de vista, e eu só acrescentaria duas coisas e ratificaria, confirmaria outras que você falou. O que eu acrescentaria? O primeiro erro começou lá atrás na distribuição das tribos. Porque Deus não deixou Israel tomar o que não era dele. Sim. Não foi genocídio. Quando ele falou, extirpa o povo que está na terra de Israel. E aí, quando você vê a distribuição dos povos, Dan ficou com um lado ali que ele achou que era pequeno. A herança foi distribuída por unção do Espírito Santo. Mas Dan se sentiu, não, meus irmãos ganharam mais terreno do que eu vou procurar outro lugar. Aí Dan saiu e foi lá para o lugar onde está hoje a nascente do Rio Jordão e viu um lugar maravilhoso. E você conhece lá é maravilhoso. Lá parece que você está na floresta amazônica de Israel. Verdade. É um contraste com o Negev tremendo. E quando eu levo o grupo ali, eu pergunto, gente, por que Deus não deu essa terra para ninguém? Olha que maravilha. O pessoal fica deslumbrado. Porque se mostra só o Negev, o pessoal pensa que Israel é só pedra e deserto. Quando vê aquela beleza ali de Dan, do Bânias, por que Deus não deu? Ali era infestado de idolatria. Aí os danitas foram lá, meu Deus! Com a espada agora, vamos tomar o que é nosso. E ainda fizeram jogada ali, já começaram ao tomar o que Deus não ordenou, porque Deus não deu, a região norte, Deus não deu em herança para eles, a herança deles era outra. Aí você sabe que eles chegaram lá na casa e tinha um jovem ali que era um sacerdote. E quando eles viram o rapaz sacerdote, falaram assim, o que você está fazendo aqui? Eu estou aqui porque eles me pagam para eu fazer uma mandinga para eles, um rapaz da tribo de Levi. Meu Deus. A primeira coisa que eles tinham que fazer é repreendê-lo, porque ele estava cobrando por fazer o trabalho de sacerdote. Não, o que eles fizeram? Você vai agora fazer serviço para nós. Tomaram os ídolos, que eram a posse da terra, levaram, dominaram ali. E ali ficou uma situação meio amaldiçoada nesse sentido. Quando houve a separação do norte e o sul, começou por quê? Briga entre o povo de Deus. O povo de Israel, e muitas vezes nós hoje também, se comportava, e nós hoje também, como um bando de porcos espinhos numa noite de inverno, onde todo mundo está querendo se encostar para aquecer, mas o espinho do irmão me machuca e o meu também cutuca o outro ali. Sim. Brigaram. Aí olha que interessante, quando começou a brigar, Satanás só rindo, porque a coisa que o Satanás mais gosta, é isso que esses grupos dissidentes que estão atacando a igreja não entendem, Valandro. Desculpe-me, eu estou desabafando aqui, eu estou falando até para um irmão que é de uma outra confissão religiosa. Sim. Eu estou sofrendo com isso dentro da igreja adventista. E eu tenho certeza que você também deve estar sofrendo aí, outras igrejas também sofrendo.
de irmãos que agora estão no site querendo a igreja e defender coisas que o evangelho não defende, atacar pastor, atacar a igreja, atacar governo, atacar tudo. A plataforma deles não é mais a Bíblia, é a ideologia de grupos assim e tudo mais e tudo. Eu sei do que estou falando. Não vou dar palco para eles, nem picadeiro, mas é verdade. Que Satanás vibra com isso. Ele vibrou quando Judá ficava acusando Israel de apostasia. Israel estava em apostasia mesmo, mas Israel também acusava Judá. E aí ficava um acusando o outro, e até uns 3 ou 4 meses atrás, eu tinha uma ideia mais ou menos parecida com essa que você descreveu, que Judá era mais bonzinho, ali, que Israel que era mais promíscuo. Achei isso. Pois assim, meu irmão, eu, Rodrigo, rasguei esse discurso. E ali, na verdade, hoje eu já prego diferente. Em termos de apostasia, Judá e Israel era o sujo falando do mal lavado. Era o sujo falando do mal lavado. E aí o que acontece? Deus não gostava disso. A única diferença é que Judá, de vez em quando, levantava um avivalista. Mas logo depois ele exatamente, era sufocado de novo. Sufocado. O norte também levantou. Você tem a reforma de Jeú. Agora, uma coisa interessante. Judá e Israel, vou fazer uma aplicação homilética, se você me permite, é o filho pródigo e o irmão mais velho. Os dois estavam perdidos. Um dentro de casa, outro fora. Outro fora. Um sabendo que estava fora, o outro não sabendo que estava dentro. É igual às duas parábolas que Jesus contou antes. Da ovelha perdida e da moeda perdida. A ovelha perdida fora de casa, sabendo que está perdida, e a moeda perdida dentro de casa, sem saber que estava perdida. E depois 2 filhos perdidos. Isso. Perfeito. Um em casa, outro fora. Um sabendo, outro não. Israel e Judá é a mesma coisa. Aí o que Israel fez? Chamou a Síria, com S, para atacar Jerusalém e destruir Jerusalém. Aí outra questão que você perguntou da aliança. Fizeram aliança com povos pagãos para destruir Jerusalém. Seus irmãos, mas destruir com que argumento? Jerusalém está em apostasia. Olha só. O argumento deles era um argumento piedoso. Piedoso. Eu vou agora lançar um site denunciando a Igreja Batista da Atitude por causa das coisas erradas que tem ali. E às vezes eu posso colocar no site alguns erros da igreja que você, como líder, até admite. Você não é perfeito, seu pai não é perfeito, o ministro da música não é perfeito. De repente, até alguma coisa que você admite. Só que ao invés da pessoa procurar você, pastor, falar, pastor, desculpa, eu estou vendo essa situação aqui na igreja que eu acho que está errada, e se oferecer para ajudar o problema, não, o que ele faz? Ele vai jogar um site, um grupo de WhatsApp, um grupo de Instagram, alguma coisa assim, né? Quebrando a igreja batista, revelando a verdade. Aí ele pega uma roupa suja que devia lavar em casa, ele põe pro pagão ficar vendo. Aí o ateu fala assim, lá como é que são os crentes, ficam brigando entre eles. E fazendo uma aplicação ainda nesse mesmo caminho, quantas igrejas que estão surgindo, igrejas inclusivas, né, que dizem, olha, você pode ter uma postura sexual assim, Deus te aceita como você quer, e a Bíblia é clara em dizer que Deus não aceita aquele tipo de comportamento. Então, algumas igrejas muito liberais em relação a algumas coisas que eles estão chamando de costumes, mas não é costumes. Tem uma juventude que se diz evangélica que não está provando uma bebida com teor alcoólico. Está se bebedando, está saindo para beber. Então, não vou nem discutir o que eu penso sobre usar da bebida. Mas vamos falar aqui, não, pode beber? Então tá bom, tudo bem. Mas estão se embebedando. Aí a gente fala de algumas igrejas que a juventude chora diante de Deus, dá salto, bom para cima, mas eles saem do culto jovem no sábado, eles vão para a boate, para dançar, se divertir um pouco, porque eles são jovens. Então, a gente começa a criar algumas igrejas criticando os defeitos que talvez a gente tenha, das igrejas mais tradicionais, e aí, porque eles têm uma visão um pouco mais moderna sobre alguns erros que a gente tem, mas eles acabam abrindo o leque para uma série de coisas que levam à apostasia. E com um agravante, e desculpa te interromper, para dar um exemplo disso aí, com um agravante. O dia que acontece, por exemplo, de um pastor que caiu em adultério, que roubou, esses mesmos são os primeiros a jogar na internet para todo mundo ver e curtir e comentar. É isso aí.
Eu não estou agora passando a mão no erro do pastor que roubou, que adulterou qualquer coisa. Mas eu acho que tem outros fóruns para a gente discutir isso do que jogar na internet para todo mundo ver e criar É o próprio verdade, evangelho. é verdade. Você entendeu? São as alianças. No passado, o Reino do Norte fez aliança com a Síria. Aí o que Judá fez? Se arrependeu e foi consultar o Senhor? Não. Ah, vocês estão pegando a aliança com a Síria? Eu vou fazer a aliança com o maior ainda, a Assíria. Aí a Assíria com A, E em mais 722, perversa, né? mais perversa, mais perversa, ela vai no Reino do Norte, mata o rei do Norte, dispersa as tribos do Norte, são as tribos perdidas de Israel, em 722 a.C., e aí só fica Judá. Aí Judá feliz comemorando a derrocada dos irmãos, por pouco tempo, porque daqui a pouquinho vem Nabucodonosor contra eles, porque eles continuavam também oferecendo incenso. Tem uma passagem, depois os irmãos podem ler em casa. Eu vou convidar os irmãos depois, que o nosso tempo já está acabando aqui, a lerem em casa 2 capítulos de Jeremias. Se você tem em casa aí, anota para ler. Jeremias capítulo 11 e Jeremias capítulo 44. Porque esses 2 textos de Jeremias, Josué, eles mostram muito claro a situação que Judá estava pouco antes de Nabucodonosor chegar. E quando eu vejo o sítio arqueológico de Tel Motsar, dentro do texto de Jeremias 11 e Jeremias 44, mas cai como uma luva. Cai como uma luva. Mas assim, eu vi a Bíblia tridimensional. Então o que você falou? Alianças, divisão entre o povo de Deus, acusação mútua, que é sempre o sujo falando mal lavado, é como você falou. É o rapaz que no sábado está no louvor na igreja, no sábado à noite ele está na balada lá com a garota de programa. Mas esse mesmo rapaz está subscrevendo o site lá dos que querem condenar a igreja, porque a igreja está muito conservadora. É Judá e Israel brigando novamente hoje. É Judá fazendo, Israel fazendo aliança com a Síria, e Judá, para se defender, fazendo aliança com a Assíria. Ou seja, os crentes fazendo alianças com ideologias, pensamentos e práticas do mundo para atacar crentes. E acusando a igreja de Jesus. Exatamente, crente contra crente. E é aí que Satanás está... Porque Satanás, ele não muda muito o aspecto dele, sabe? Ele é o autor da apostasia. E o resultado de tudo isso são as alianças que trazem aquela ideia de apostasia, que eu quero terminar também acentuando isso. Infelizmente, não é uma apostasia em que as pessoas estão rejeitando a Deus. Eles estão querendo acender fogo estranho no santuário de Deus. Por isso que o anticristo, no fim dos tempos, é descrito como aquele que se assenta onde? No santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O anticristo não pode ser um muçulmano, não pode ser um ateu. O anticristo tem que ser alguém que surge do meio do cristianismo, fazendo com que os cristãos oficializem o acender da vela do diabo e para Deus ao mesmo tempo. O anticristo não é alguém que vem de fora, é alguém que vem de dentro. Para ser um anticristo, ele vai ter que ter uma aparência de um Cristo. Né? Sim, fala como é que é? Tem aparência de cordeiro, mas fala como dragão. Eu li uma definição, Rodrigo, sobre apostasia que eu achei bem legal. É bem simples. Ela diz assim, apostasia é você entrar numa estrada sem sinalização. Ou seja, a gente começa a querer viver uma espiritualidade sem a sinalização. Exatamente. Então a gente começa a negociar, fala, não, para a direita? Não vou para a direita não, porque eu estou afim de ir em frente. Aí para a esquerda? Não vou não, porque eu estou afim de virar para a esquerda ou para a direita, ou descer ou subir. Então, entrar numa estrada sem sinalização. É isso mesmo. Quando a gente entra numa estrada sem sinalização, você não sabe se está indo para o lugar certo. E aí é o grande problema, porque pessoas na igreja estão achando que estão indo para o reino, mas não estão indo para o lugar certo, porque estão percorrendo uma estrada sem sinalização e muitas vezes com a chancela de pessoas que falam do amor de Deus, falam da bondade de Deus, falam do caráter de Deus em termos de amor, de compaixão, mas não falam do caráter de Deus enquanto justiça, enquanto comprometimento, enquanto sacrifício. Então,
eu fico com muita pena daquele que procura a igreja na expectativa de uma transformação. E a gente está sendo um lugar de motivação. A igreja não foi feita para motivar, a igreja foi feita para transformar. Motivação é um item da transformação, porque tem que ser uma motivação feita pelas razões certas. Então, eu fico muito preocupado com essa igreja que nós estamos gerando hoje. Muitas vezes, Rodrigo, você sabe que eu sou pastor de uma igreja local, minha paixão é essa, nós temos aqui quase 14... José, só desculpa te interromper, eu acho que em 1 minuto vai cortar a nossa live. Vai cair. Vai cair. Então, eu te agradeço muito por essa informação de Obrigado, meu irmão. E essa aplicação para a nossa vida, e que Deus continue te usando, irmão. E, gente, quem não segue o Dr. Rodrigo Silva, passa a seguir agora, passa a seguir para ouvir os esclarecimentos bíblicos que ele traz. E se você não me segue, você quiser me dar a oportunidade de estar compartilhando alguma coisa com você, eu também fico feliz. E, Rodrigo, toda vez que eu tenho esse tempo contigo, eu sou mais grato e me aproximo mais de Deus. E nós somos abençoados, isso olhando no teu olho, tá, irmão? Nós somos abençoados e você sabe desse meu pensamento. O céu que eu acredito, cabe o adventista, o batista, o presbiteriano, o não adventista, e nós somos um em Cristo Jesus, tá certo? Amém. E realmente essa é a máxima. Temei a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. E nós estamos numa época em que as pessoas querem relativizar o compromisso com Deus. Nós estamos no período dos últimos tempos. Jesus está voltando e em nome de Jesus eu quero ir com ele para o céu. Amém. Mais uma vez, José, que Deus o abençoe muito, meu irmão, viu?